Tu nos tem amargurado, Felício. Sim, abençoarei sempre o que auxiliei a fazer, ponderou ele, humildemente, pois, a vossa vinda, este antro de chacais, onde só se premeditava morticínios e emboscadas, saneou-se, purificou-se. Desde então minha alma começou a compreender a vida sobre outro aspecto, a tomar outra diretriz. Se, algum dia, quando eu provar que é sincera minha regeneração, puderes esquecer o passado, ainda serei bom e honesto, talvez feliz. As irmãs comoveram-se, intensamente, e foi ainda Dulcina quem falou. Muito me alegro com as tuas palavras, pois revelam que já existe luz onde só houve treva. Escuta-me, Felício, sou muito severa no meu julgamento, precisas saber que mais facilmente perdoarei uma falta grave, impensada, do que um embuste premeditado. A perfídia, para mim, não tem perdão. Quero-te leal e bom. Felício, apesar da austeridade com que lhe falara a moça, exultou, pois, pela primeira vez, vislumbrou um revérbero de esperança, que lhe aqueceu o coração, ávido de perdão e de carinho. Assim decorria o tempo, no alcaçar dos emboscados, até a noite em que, preocupados, todos se recolheram aos respectivos dormitórios, antevendo acontecimentos infaustos. Sem poderem conciliar um sono reparador, as súbitas, perceberam, quebrando o silêncio da noite, tropel de cavalos, e passos violentos, sem as precauções das outras vezes. Aterrorizadas, as duas moças como que impulsionadas por uma força invencível, não esperando sequer os acontecimentos, aprestaram-se para uma fuga precipitada. Envolveram-se em amplos mantos escuros, e, lançando um olhar de inexprimível sentimento ao recinto, que, por algum tempo, as abrigara, e onde padeceram inauditas torturas morais, utilizando-se das chaves que estavam em seu poder, desceram a estreita e íngreme escada que dava acesso ao exterior da habitação, sem nenhum impedimento. Dulcina, quase desfalecendo, murmurou a custo, com voz débil: Norma querida, estou sem ânimo de partir. Deixando o Felício exposto ao furor de seus temíveis companheiros. Tens razão, Dulcina, mas a nossa presença, aqui, agravará a situação. A represália dos emboscados será feroz, a menor suspeita de deslealdade de Felício, e, então, seremos infortunadas e poluídas por eles. É bem verdade o que disseste, Norma, mas, se tivesses com quem partir, para a tua união com Estênio, eu ficaria aqui, disposta a morrer com ele. Não! Exclamou Norma, soluçando. Eu seria desventurada, mesmo ao lado daquele que muito amo, sem o teu incomparável afeto. Prefiro-te a todos os seres da terra. Não me abandones, pois, no momento desesperador em que nos achamos, confiemos nos deuses, eles nos salvarão de algum momento para outro. Vamos, querida, suplicando a proteção dos que, invisíveis, velam por nós. Transpuseram, enfim, a porta que dava acesso ao exterior. Uma aragem fria lhes açoitava as faces esmaecidas, que, se divisassem na obscuridade da noite, pareceriam de mármore. Dir-se-ia que eram as frontes de duas estátuas mutiladas, das quais restassem apenas as cabeças, que se tornassem imponderáveis, levitando, suavemente, por efeito de algum sortilégio ou força extraterrena. Além da serra onde fora edificado o alcaça, havia outra, mais elevada ainda, que era mister contornar. Dulcina fitava os olhos no mole de granito, sem coragem para caminhar, e, com voz trêmula, exclamou: O que é a liberdade, Norma, que buscávamos há tanto tempo? Agora, que se nos abre a porta, parece-me que ela está aqui, ao alcance da minha mão, e não além. Coragem, pobre irmã! A liberdade que vamos conquistar, neste momento, depois dos tantos suplícios morais por que passamos, há de conduzir-nos, enfim, a uma vida mais tranquila e venturosa. De que liberdade falas, Norma querida? Pois não vês que o meu corpo não se move? Ele está livre, mas minha alma recusa-se a obedecer, porque ela está encarcerada naquele solar fatídico. Ânimo, desditosa irmã! Não te entregues a um desalento que eu desconheço em ti, alma denodada e invencível, pois um instante perdido poderá ser-nos fatal. Não ouves as vozes alteradas dos infelizes que chegaram. Fujamos, fujamos o mais breve possível, Dulcina.
Com o andar de sonâmbula, deixando-se arrastar pela irmã, Dulcina resolveu-se a partir, tateando nas trevas que enlutavam a natureza, parecendo-lhe que tudo se havia paralisado na criação, para que jamais surgisse uma alvorada na terra. Naquela noite, cujos acontecimentos se gravaram, indelevelmente, nas almas agitadas por indómitos sentimentos, Felício meditou, profundamente, sobre sua situação e a das reclusas, julgando que, tendo ele resvalado em uma cratera insondável, tentava retirar-se dela, mas todos os esforços que fazia eram anulados pelas responsabilidades que surgiram. As pedras, onde colocava as mãos ansiosamente, desprendiam-se com fragor e rolavam na profundidade de um tétrico abismo, que o atraía para uma queda eterna. Uma inquietação indescritível o dominava. Um presságio avassalador e torturante comprimia-lhe o trabalhado coração. Depois de horas de acabrunhantes cogitações, temia que as duas jovens, retornando à casa de Pôncio, cessado a influência do convívio em que se achavam havia muitos dias, o esquecessem e desprezassem. Compreendia que jamais Dulcina teria o ânimo preciso para o apresentar às pessoas de suas relações, como noivo ou esposo. Porque lhes fornecera a eles chaves para poderem livrar-se de seu domínio. Fora loucura sua, assim proceder. Atento a qualquer rumor, cogitava ele que as lindas encarceradas fugissem naquela noite infinda. Conservava-se em vigília, sentado sobre o leito, que lhe parecia repleto de víboras assanhadas. Se elas saíssem às ocultas, os companheiros, quando chegassem, haviam de acusá-lo, julgando o único responsável pela fuga das formosas rainhas, e eles tinham jurado mútua fidelidade. A quebra de qualquer jura, para eles, equivalia a uma sentença de morte para o infrator do Código dos Filhos das Sombras. Ele não a temia para si próprio, mas para as duas donzelas, que, dia a dia, mais compreendia e admirava, fascinado pela tríplice coroa que ambas possuíam, pureza, virtude, beleza. Não era só o receio da vindita que o atormentava, era o pavor de se ver, novamente, entregue às próprias paixões, à mercê do crime e da perversidade, que eternamente o haviam de distanciar daquelas adoráveis criaturas. O convívio que com elas tivera, por algum tempo, conhecendo-lhes as perfeições morais, sabendo que ambas desejavam afastá-lo de um caminho evado de precipícios, tudo isso teceu-los invisíveis com a resistência do bronze, forjados nos páramos divinos, misto de luz e diamante indestrutíveis, que o haviam de agrilhoar pelos séculos em fora. Ele bem o sentia, no recesso de sua alma tocada pela redenção. Parecia-lhe que a presença das donzelas, tão formosas quão impolutas, santificara aquela morada, purificando-lhe o ambiente, que deixou de ser o de um antro infernal para se tornar o de um abrigo primitivo, uma tosca habitação humana, uma caverna pacífica das de antes que a ferocidade do homem se manifestasse, qual a das era simples. Nessa noite, memorável para aquele inquieto culpado, que se debatia entre os últimos desvarios de uma existência criminosa e o anseio de se tornar digno no julgamento das duas honestas jovens, teve ímpetos de se levantar do leito e de reaver as chaves que lhes entregara, quando ouviu um sinal de alarme, convencionado entre os associados, ao regressar à sede. Não encontrando eles, quando chegaram, a sentinela, sempre vigilante, Plínio, que velava todas as noites, nas ruínas, para que ninguém pudesse penetrar impunemente no edifício próximo, detonaram um mosquete, advertência de um rebate. Felício, sem poder prevenir as encarceradas, escutando o ruído de armas de encontro à porta do refeitório, pôs-se de pé rapidamente, empunhou o punhal envenenado e postou-se à porta que dava a saída para a galeria. Pancadas atroadoras foram vibradas nos batentes da porta, que estremecia como que agitada por um furacão senegalesco. "Quem está aí?" interrogou Felício. "Sombras", responderam os recém-chegados, dando a senha convencionada entre eles. "Por que deram o sinal de alarme?" "Porque o chefe não está nos escombros. Ele já não existe. Foi substituído por Terêncio, que lá deve encontrar-se. Não o vimos. Tudo está abandonado. A porta da galeria acha-se escancarada. Ele traiu a minha confiança. Deve ter abandonado o posto, criminosamente. Entrem, camaradas. Teremos, hoje, muito assunto para conversar." Capítulo 24. Felício abriu, receoso,
a sólida porta que dava acesso ao refeitório, e, então, depararam-se-lhe alguns companheiros, lívidos, andrajosos, revelando seus semblantes que algo de muito grave lhes havia sucedido. Que houve? Interpelou Felício, empalidecendo, à luz vacilante de um achote. Eles não lhe responderam, de pronto, à interrogação. Assim permaneceram por momentos ao penetrar no local destinado às refeições, que era a sala central do castelo, destinada também aos conciliábulos. Deixando-se cair sobre os bancos, desalentados, alguns penderam as frontes sobre os braços apoiados na grande mesa que rodeavam. Era inquietadora a situação de Felício, que aventava diversas hipóteses, não sabendo qual dentre elas fosse a verdadeira. Que acontecimento haviam presenciado aqueles homens, afeitos aos crimes e às maiores crueldades, almas torvas e empedernidas, que lhes houvesse sensibilizado os ferozes corações? Dizei-me o que aconteceu, amigos. Pôde murmurar Felício. Estou curioso e aflito. Também eu tenho que fazer revelações sensacionais. Foi uma expedição sinistra a que fizemos, Felício, disse-lhe Marmos, um dos mais destemidos, mostrando-lhe os braços chamuscados e feridos em prováveis labaredas, ou lutas renhidas. Chegados ao termo de nossa viagem, não pudemos, logo, executar os nossos projetos, pois encontramos uma série de dificuldades, tudo conspirava contra nós. Em Roma passa-se uma coisa estranha e indescritível. Chegou, da Palestina, um mágico pescador, que fala com um doutor dos templos. Chama-se Pedro, discípulo de um rabi, natural da Galileia, que foi crucificado, mas cujo poder rivaliza com o dos próprios deuses. Pedro tem feito prodígios. Suas pregações são sublimes e parecidas com as da nossa mais bela rainha. Ele as faz no Streno, que, como bem sabes, é o mais antigo dos cemitérios romanos, e em algumas catacumbas. Fomos, eu e nossos companheiros, por mera curiosidade, escutá-lo. Sabes o que nos aconteceu? Ele se aproximou de nós, e, com uma voz onde havia doçura e repreensão, disse-nos: Quereis perder as vossas almas, filhos meus? Esquecestes-vos de vossos espíritos, que são imortais, em busca da lama que os homens adoram, e chamam ouro, que apenas proporciona gozos efêmeros, que acabam no sepulcro. Quereis ser condenados por Deus, o Criador do Universo, que também é Pai clementíssimo, e austero juiz. Quereis, impunemente, afrontar a justiça divina? Irmãos e desditosos pecadores, detende-vos à beira de um abismo que vai ter ao inferno, lugar de suplícios indizíveis, para punir todas as maldades perpetradas. Sabeis onde se acha esse local de tormentos inenarráveis? No âmago da própria alma, o remorso. O remorso é o látego divino empunhado pelos agentes siderais, que andam esparsos pelo universo todo. Não o temeis? Pecadores. Assim nos falou o santo varão, Felício. Alguns de nossos companheiros, contorcendo-se em espasmos de dor, parecendo chicoteados por mãos invisíveis, ou por vergastas de fogo, caíram ajoelhados e pediram o batismo. No dia seguinte, saindo eles de uma cripta, onde se reúnem os cristãos, foram presos, e levados a um calabouço, o qual só deixarão para ser supliciados no Coliseu. Nós, os que aqui nos encontramos, quando tentamos fugir de uma das catacumbas, onde Pedro exortava os pecadores, fomos envolvidos em labaredas terríveis. Toda a poderosa Roma parecia arder em um mar de chamas, e nós julgamos estar já no lugar dos flagelados eternos de que nos falou o velho apóstolo. Apoderou-se de nós um pavor desconhecido até então, e quase inconscientes, desnorteados, só a custo chegamos à caverna da Máscara Negra, que, como sabes, fica nos arredores da cidade de que fugíamos, e pertence a um dos nossos companheiros. Lá, apavorados, montamos em nossos cavalos e viemos relatar o que houve, ao chefe, que não encontramos no seu lugar de honra. Aqui, também, Marcos, se passaram cenas trágicas, exclamou Felício, que, a seguir, narrou, fielmente, aos amigos recém-vindos todos os acontecimentos ocorridos no solar, durante sua ausência, terminando, deste modo, a sua narrativa. Eu podia ter abandonado esse recinto, apoderando-me dos haveres que encontrei, já desfalcados, e concedido liberdade às rainhas,
mas não o fiz para que não recaíssem sobre mim. Crimes que não pratiquei. Temos que procurar a maior parte do tesouro, que eu julgo ter sido escondido por Plínio, loucamente enamorado de Norma, desejoso de a fazer rainha pela opulência, como se esta pudesse vencer-lhe os escrúpulos da consciência impoluta. É bem certo o que disseste, Felício. Interpelou Marcos, já com os olhos fulgurantes de ambição e súbita desconfiança. Juro que falei a verdade. Estou de posse do punhal envenenado, que tornava invencível nosso execrável chefe, e poderia ferir-vos, mortalmente, ao passo que fosseis entrando no refeitório, mas, não por ter ouvido as exortações de Pedro, mas as de Norma, quero salvar minha alma e, jamais, manchar minhas mãos com o sangue de alguém. Mormente o de meus velhos companheiros. Se, porém, julgardes que eu esteja mentindo, feri-me de morte, neste instante. E, assim falando, Felício abriu os braços e olhou-os com altivez. Os consócios fixaram-nos surpresos, e não se moveram do local em que se achavam. Nós acreditamos que estejas procedendo com lealdade, tornou Marcos, olhando-o, mas... ai de ti se nos estiveres ludibriando. Pois bem sabes que nos vingaremos como mereceres, Felício. Deliberemos, agora, sobre a nossa situação. Onde estão as rainhas? Quem ficará com as duas formosas? No aposento onde pernoitaram desde que aqui chegaram. Por que não deixaste o servo Galba, e sim Terêncio, no posto de vigilância do chefe morto? Porque tive necessidade de expedir Galba a Florença, a rogo das rainhas, e deixei Terêncio, que, sempre, foi mais valente e leal do que aquele, vigiando a entrada da galeria. Galba chegou exausto, de Florença, e recolheu-se para repousar, ainda cedo. Vamos à sua procura, para que ele nos explique a ausência de Terêncio. Aberta, de par em par, a porta do refeitório, que transpunha para o humilde aposento do serviçal, este foi encontrado, adormecido profundamente. Galba, disse-lhe Felício, acordando-o, sabes por que não foi encontrado, nas ruínas, o nosso amigo Terêncio? Ele bocejou com ruído, depois, como se estivesse sonambulizado, respondeu. Ele andava com maus projetos contra Felício e as rainhas, tendo-me convidado para deitar veneno na comida. Eu não quis atendê-lo, e ele ficou meu inimigo. Foi por isso que eu pedi, que, enquanto fui a Florença, elas próprias fizessem os alimentos. Terêncio enfureceu-se e prometeu vingar-se de mim e de todos, quando voltassem de Roma. Ele deve estar preparando alguma desagradável surpresa. Vamos todos nós às ruínas, à sua procura. Se é que ele já não descobriu o tesouro do chefe, que Cláudio assassinou. Levanta-te, Galba, ordenou-lhe Felício, e põe, na mesa, a ceia para os que chegaram, famintos e fatigados. Depois, iremos à procura de Terêncio, que, por sua traição para conosco, não terá mais direito à cota que lhe cabia na partilha dos nossos haveres. Depois de reconfortados com uma excelente ceia, já em hora tardia, foram todos pesquisar o que havia motivado o desaparecimento do vigia dos escombros. Após muitas e minuciosas investigações, à luz de alguns achotes, encontraram o cadáver do malfadado guarda, meio esfacelado, caído a um despenhadeiro existente abaixo do aposento ocupado por Felício. Que significa isto? Perguntou um dos emboscados, a Felício e a Galba. Eu compreendo, agora, depois do que nos relatou Galba, o que se passou com este desgraçado. Tentou escalar a muralha, para penetrar no meu aposento, e matar-me, enquanto eu estivesse adormecido. E rolou no fosso. Se vingasse o seu plano, ter-se-ia apoderado do punhal fatídico, assenhoreava-se do tesouro que encontrasse das infortunadas rainhas. Ele foi traidor e perjuro, e Júpiter puniu-o como merecia. Vamos atirar pedras e terra sobre o seu cadáver. Pois ninguém quererá expor a vida para o retirar da cova que ele próprio procurou. Tudo está contra nós, murmurou, apavorado, um dos circunstantes. Depois de haver entrado, um dos associados disse, estamos sem chefe. Vamos escolher um, agora, e, amanhã, as rainhas dirão a qual de nós preferem. A escolha de um novo chefe foi realizada com rapidez, sendo proclamado o nome de Felício em altos brados, e novos tiros de mosquete. Amigos, perdoai-me,
disse Felício, empalidecendo, lembrando-se do pavor que havia de apoderar-se de Norma e Dulcina, ouvindo aquele alarido. Eu não desejo continuar a manchar minhas mãos com outros crimes. Quereis trair-nos também, Felício? Bradaram os companheiros, erguendo-se, agitados por uma súbita exaltação. Acalmai-vos, camaradas, e escutai-me. Depois do que tem ocorrido aqui em Roma, tudo nos indica que devemos seguir outro rumo, bem diverso do de até agora. Vamos repartir o que existe no cofre, cuja chave está aqui, e sejamos, doravante, homens úteis, e sem temor à luz do dia. Vamos sanear os nossos corações, deixando de praticar o mal. Ouçamos as exortações do profeta judaico, que devem ser semelhantes às de Norma, ambos inspirados pelo céu. Vamos trabalhar na lavoura, perto das planícies, que, jamais, hão de seduzir-nos os crimes de outrora. Deixemos esta vida maldita pelos deuses e pelos homens honestos. Não compreendestes ainda que algo de extraordinário se passa conosco, desde que as rainhas vieram para esta habitação e nos fizeram conhecer as doçuras de uma existência tranquila e laboriosa? Sim, disseram os presentes, com as frontes pendidas. Parece-me, murmurou o Vinícius, um dos mais velhos dos associados, que, desde o rapto daquelas jovens, tão formosas, quanto imaculadas, tudo concorre para nos vencer, e para que todos os olhares nos enxerguem. Cuidamos, até, que, talvez dentro em poucas horas, vão desalojar-nos deste esconderijo, e que, quando o sol de novo brilhar, seremos levados às masmorras onde se acham os que vão ser supliciados em Roma. Quando viajávamos, disse um outro, cuidava que nos seguisse uma patrulha de Nero. E eu, camaradas, afirmou Felício, nestes dias infindáveis em que aqui permaneci, quase a sós, ouvia ruídos alarmantes, de correntes que estivessem sendo arrastadas pela serrania abaixo, gritos de apunhalados, nos estertores da agonia, imprecações dos que nos amaldiçoam. Meu sono era perturbado por visões apavorantes. E eu preferia ficar acordado. Precisamos de repartir o que nos pertence e desaparecermos pelo mundo, enquanto as trevas nos acobertam. Felício, e se estivesse mentindo, e houvesses dado a maior parte do tesouro para as rainhas ocultarem? Interrogou Marcos, outra vez duvidando da sinceridade do que havia sido aclamado chefe. Não duvides mais de mim, Marcos, e separemo-nos como amigos, que sempre o fomos. Mal acabavam de soar estas palavras, quando algo de anormal se passou naquele reduto de pedra. Uma rajada violenta de furacão lolou entre as frinchas das portas e das janelas, que foram abaladas como por patrulhas invisíveis. Todos os congregados empalideceram, e fixaram o olhar nas galerias, aclaradas por um fulgor vermelhado de corisco, que lhes pareceu ser de um achote, cuja flama fosse sulfurosa e fantástica. Vedes? Interrogou Felício, com voz trêmula, julgo que até os deuses estão contra nós. Não será porque vamos romper um juramento, que só poderia ser desfeito com a nossa morte. Os deuses hão de punir-nos. Felício. Não, 1000 vezes não, Marcos. Eles devem achar louvável a quebra de um juramento que só pode prejudicar a humanidade. Eles não podem ser nossos comparsas nos delitos, e sim amigos do bem, que doravante queremos praticar. Tens razão, Felício. Era mister um paradeiro a tantos crimes que já cometemos. Desfaça-se o nosso pacto maldito e confiemos na justiça dos deuses compassivos. Capítulo 25. Empunhando diversos achotes, todos os restantes filhos das sombras se dirigiram ao local onde Plínio encerrava os haveres dos associados. Grande foi a surpresa de todos, verificando que a maior parte havia desaparecido. Plínio havia ocultado grande parte dos cabedais acumulados, constantes em joias e moedas valiosas. Vendo o que restava, a decepção foi geral e intensa, e Felício murmurou. Se eu vos disser que tenho asco de tocar nestes valores, não vos minto. Tudo isto está amaldiçoado pelas vítimas e contaminado pelo terrível mal que deformava o chefe. Parece-me que o contato deste dinheiro vai empeçonhar-nos as mãos. Eu aceito o que me couber por partilha, para poder despender com a viagem das rainhas até Roma, onde elas possuem uma modesta casa. Mandarei avisar a Estênio o paradeiro das primas. É provável que ele se case com Norma,
que há de amparar a irmã. Eu pretendo ser agricultor, e, assim, ficarei livre das apreensões que me atormentam. Renuncias, então, à posse das rainhas? Interrogou Marcos, com os olhos encendidos de paixão. Elas não nos pertencem, Marcos, mas sim à sua família. Não temos o direito de as infortunar, privando-as de uma liberdade que me parece, agora, sagrada. Elas têm a proteção dos deuses, e, o mal que lhes fizermos, reverterá em punições contra nós. Não percebes que, tudo quanto nos está acontecendo, tem sua origem fora da terra? Vamos chamá-las, então, para delas nos despedirmos. Não, Marcos, elas são tímidas e se assustariam, se fôssemos despertá-las. Eu te direi onde ainda poderão vê-las, pois, havemos de reencontrar-nos em Roma. Elas estão acordadas, pois, quando procurávamos a Terêncio, vi-los no seu dormitório, pelas frinchas da janela. Não temos o direito de as contrariar. Só as chamarei quando amanhecer o dia, para as levar para sua habitação. Todos concordaram com Felício, e, depois de terminada a partilha, entreolharam-se, desconfiados uns dos outros, desde que cada um possuía um pequeno pecúlio, já ansiosos por se apartarem. Não tardaram os primeiros albores matinais. As trevas, porém, eram compactas, porque havia prelúdios de temporal. Intermitentes lufadas de tufão uivavam nas fendas das janelas, dando-lhes a impressão de que bandos de lobos, esfaimados, espreitassem as muralhas do Alcácer. Felício, cujas palavras, então, eram escutadas com temor supersticioso, ainda lhes disse: se os fados nos favorecerem, aqui voltaremos, de hoje a 1 ano, às mesmas horas, a fim de demolir a galeria, para descobrirmos o tesouro escondido pelo falso Plínio, e dele faremos um uso meritório. Se, aqui, apenas retornar um só, será certo que nenhum outro existirá, e, então, fará o que lhe aprouver. Plínio era o pior de todos nós, disse Vinícius, pois nos furtou miseravelmente. Se Cláudio não o houvesse ferido de morte, ele seria capaz de festejar o nosso regresso com um banquete envenenado, e, desse modo, ficaria livre de todos nós, podendo apoderar-se das duas infelizes rainhas. O plano era diabólico, mas fracassou por um poder desconhecido. Plínio foi um infame, pois se apoderou do que conquistamos, expondo a nossa própria vida. Sim, meu amigo, e isso nos serve de exemplo. A demonstrar-nos que é um crime alguém apoderar-se do que é alheio. Ninguém retrucou ao que disse Felício. Depois, todos os associados, cabisbaixos, já então desonerados de um compromisso sinistro, abraçaram-se em silêncio, e desapareceram na penumbra dos últimos momentos daquela noite, que lhes pareceu ter tido uma duração imensurável. Quando se extinguiu o estrépito do tropel do último cavaleiro, viu-se Felício insulado, e mais do que nos derradeiros dias que passou no fatídico Alcácer, este pareceu-lhe intolerável, soturno, povoado de espectros, de remorsos, e ele, como jamais lhe acontecera, desejou amanhecer qual uma dádiva do céu. Aproximou-se do aposento ocupado pelas formosas jovens, e, observando-los através da fechadura, quis bater a porta, para lhes dizer, com doida alegria: estamos livres quais as aves do céu. Voemos até onde os fados nos conduzirem. Sois, daqui por diante, rainhas, sim, mas somente do meu coração. O contentamento que elas manifestassem, seria seu, também, e o mais intenso de sua vida, pois conseguiria, assim, a gratidão das adoráveis criaturas do que o haviam retirado de um sorvedouro, onde julgava que houvesse de rolar eternamente. Nenhum rumor, por mais sutil que fosse, pôde-lhe perceber no dormitório das donzelas. Dir-se-ia que deixaram de existir, arrebatadas por algum gênio tutelar. Quem saberia dizer-lhe se não havia ele sido ludibriado pelas queridas companheiras de degredo? Quem poderia também afirmar-lhe que os emboscados tinham sido sinceros, e, alguns deles, não haviam raptado as rainhas para fins inconfessáveis? Como fora iludido em suas suposições e em sua sinceridade. Só ele tinha sido leal e probo. Todos haviam usado de artimanhas e falsidades. Quando Marcos lhe pedira para se despedir das prisioneiras, ele a isso se opôs, temendo que eles se apoderassem de ambas. Fascinados pelas rainhas que eles não se resignavam a perder,
Um desânimo absoluto empolgou-lhe a alma. Descreu do passado e do futuro. Ele que queria ser, daquela data em diante, honesto e laborioso, tornar-se-ia, novamente, o pior dos bandidos, para reaver as belas criaturas, das quais não poderia, jamais, apartar-se sem que seus planos fracassassem, ruidosamente. Teve ímpetos de abalar a porta, violentamente, para desvendar a verdade, por mais aceba que fosse, ansioso por lhes transmitir, fielmente, tudo quanto havia ocorrido naquela noite inolvidável. Enquanto elas repousavam, serenamente, talvez, depois de uma prece para obter a liberdade pela qual ansiavam. Refletiu, porém, que seria brutal acordá-las daquela forma, aguardaria o alvorecer, o deslumbramento do sol, para fazer as revelações que lhe tumultuavam na mente. O sol, porém, tardava a despontar, prenunciando um dia sombrio. Afligia o silêncio reinante no solar, ao qual cabia, mais do que outrora, o nome de morada dos filhos das sombras. Teve a sensação de estar só, inteiramente só, no universo, e naquele esconderijo pétreo, que, então, julgou indesejável e sinistro. Pressentira, novamente, sem de nenhuma coisa ter tido conhecimento, que algo de anormal se passara através daquelas paredes impenetráveis. A sensação do vazio, do isolamento, quem não a teve ao menos uma só vez na vida planetária? Perceber, sem que os órgãos visuais nisso hajam colaborado, estar uma habitação desocupada, ou abandonada por seus moradores, é um dos atributos psíquicos mais admiráveis da criatura humana. Foi essa a percepção que Felício sentiu invadir-lhe todo o ser, empolgando-o, assenhoreando-se de sua própria alma. Desnorteado pelas conjecturas penosíssimas que o dominavam, deixou-se cair, ajoelhado, em frente à porta, que naquele instante representava, para ele, um arcano impenetrável a desvendar. Abrindo-a, teria a confirmação plena de seus receios, a derrocada de suas aspirações, o aniquilamento de todos os seus sonhos do porvir. Ou a felicidade desejada, a convicção de que seria perdoado e amado, pela altiva Dulcina, deixando-a fechada, continuaria a ser torturado por indescritível martírio moral. Metido nesse dilema, optou pela primeira hipótese, bateu à porta, a princípio suavemente, depois com precipitação. Ninguém, entretanto, respondeu ao aflitivo chamado. Um brado de revolta se lhe escapou dos lábios, ecoando lugubremente pela vivenda deserta. Esteve soluçando por alguns momentos. Depois, sem os passos vacilantes, desceu as escadas que davam para a saída do prédio, encontrando, no solo, as chaves que havia entregue às queridas fugitivas. Fim do livro 6. Livro 7. Os Legionários da Luz. Capítulo 1. A inanidade do esforço humano ante as abaladoras catástrofes do destino, que destroem todos os planos, todos os anelos mais queridos da existência, em segundos, às vezes, refletia nitidamente a situação de Felício após as emoções de uma noite, que, para ele, teve uma extensão incalculável. Ser escolhido para chefe de seus destemidos companheiros e recusar essa incumbência afanosa, cheia de tropeços, mas fértil em riquezas fascinadoras, pareceu-lhe uma tentação de Satã. Vira ele o olhar coruscante dos amigos, ao regressarem de Roma, onde tinham sido vergastados pela adversidade, reanimar-se, diante dos cogulos de ouro e preciosidades que, à luz dos achotes, pareciam minúsculas estrelas de todas as colorações, desde o alvo imaculado do diamante ao rubro fascinante do rubi, qual se estes fossem as derradeiras gotas de sangue dos sacrificados pelos filhos das sombras, cristalizadas, petrificadas, ali, para testemunho ante a eternidade. Enquanto os olhos dos consócios, combalidos pelo fracasso de arrojado projeto de expedição malograda, se reanimaram ante o esplendor daquele tesouro, maldito, mas cobiçado intensamente, os deles se encheram de lágrimas, interpretando, então nitidamente, a enormidade de todos os crimes perpetrados para acumular aqueles valores, que eram o fruto de penosos trabalhos de indefesos caminheiros. Queria ele ser bom e honesto e a fatalidade lançava-o, novamente, na voragem dos morticínios e dos desvarios, que havia praticado, outrora. Queria, porém, saber toda a verdade, com hediondez que tivesse,
averiguando se houver abandono por parte das duas jovens no momento preciso em que mais as desejava junto de si, perto de seu coração, para o nortear para o bem e para a salvação de sua alma. Se é que Norma era sincera em suas asseverações. Renegara a supremacia do mando, para ser escravo de duas criaturas, que, até então, ele julgava dignas do Olimpo. E fora iludido nas suas suposições. Porque não se mostraram merecedoras de sua ilimitada confiança, que chegara a entregar-lhes as chaves do alcázar. Arrependimento e revolta flagelavam-lhe o coração amargurado, por haver tratado as encarceradas com respeito fraterno, sem exigir uma recompensa à sua dedicação. Ao desalento absoluto sucedera ódio ou indignação pelo proceder desleal das jovens. Voltou ao local onde as donzelas tinham estado prisioneiras, e, com feroz violência, sacudiu a porta, que já estava cedendo aos seus impulsos impetuosos. Nenhum grito aflitivo, nenhum rumor, por insignificante que fosse, respondeu ao brutal apelo. Após esse ruidoso esforço, parou, exausto. Nunca lhe pareceu tão desolador o silêncio reinante no solar. Foi, então, que, desorientado, cambaleante, se dirigiu ao exterior da habitação, e, com um desespero inaudito, verificou que a porta da saída, do lado direito, estava aberta, de par em par. A emoção agitou-o intensamente, e, presa de uma vertigem, cambaleou e caiu ao solo, como que fulminado por um corisco. Teve aí a impressão de que algo de muito grave ocorrera à sua alma, certamente, parecendo-lhe que fora sugada por vampiros intangíveis, arrebatada por um turbilhão devastador, e perdeu a consciência do local em que se achava, para transpor uma distância, cuja extensão lhe era impossível precisar. Viu-se em uma paragem, em que não havia constituição física da terra, cheia de um éter violáceo, de tristeza infinita. Pairava ele ao alto daquele oceano imponderável, imóvel, paralisado, e, em uma região incomensurável, vi inúmeros seres humanos com as mãos súplices, os olhos erguidos para o local onde devia ser o firmamento, implorando, entre carpidos: Justiça! Justiça! Roubaram-nos a vida e a bolsa. Onde havia o sustento de nossas famílias que, ao desamparo, estão curtindo miséria e fome. Maldição aos que nos infelicitaram, pois não podemos perdoar os seus crimes, e, por isso, nosso padecimento é inconcebível. Felício, ouviu ele, estarrecido de espanto, reconhecendo naquela voz um timbre familiar. Foste atraído ao espaço, onde te achas, qual ave que, perdendo o surto, ou fosse fulminada em pleno infinito, ficasse imobilizada por uma desconhecida lei de equilíbrio, atração e repulsão. Sempre tiveste alma de aventureiro, de denodado argonauta, ávida de emoções e triunfos efêmeros, para que a tua descomedida ambição não te levasse ao desvario. Nasceste, outrora, em um lar honestíssimo e foste irmão de encantadora jovem, que, hoje, se chama Norma. Tu, porém, com a tua independência do pátrio poder, o teu veemente desejo de glorias e poderio, concorreste para a desventura e derrocada de teu próprio lar, infelicitando os membros de tua família. Tens, agora, uma dívida de honra a saldar com aquela que tens amparado e protegido contra os teus comparsas, criminosos quanto és. Tens, outro sim, uma dívida sagrada a remir com a meiga Dulcina, a qual traíste e infelicitaste em era passada. Tens deveres imperiosos a cumprir a fim de que sejam atenuados os teus sofrimentos. Ninguém tem o direito de se apoderar delituosamente do que não lhe pertence. Vês as tuas vítimas. Achas que nosso Criador e Pai será insensível ao clamor pungente dos que lhe imploram justiça? Não tremes ante a perspectiva da temes divina. Não queres retroceder na senda do crime que tens trilhado. Queres vingar-te de imbeles donzelas que anseiam, há séculos, por uma liberdade que lhes será concedida ainda, e são já finas embranquecidas nos caudais de lágrimas que têm vertido? Queres revide, depois da cilada em que ambas caíram, por tua causa, depois das angústias experimentadas no solar maldito, onde estiveram encerradas. Eu as defendi e lhes dei as chaves para saírem, murmurou Felício, e sua voz ressoou pelo espaço, vibrantemente. Porque fugiram de mim, justamente quando mais carecia de sua presença. Desditoso Felício, pois não te recordas do teu aviso para que fugissem ao ouvir um tiro de mosquete?
Não sabes que este era o aviso de alarme? Não te lembras de que teus companheiros o detonaram ao chegar? É verdade. Foi um equívoco, ou, antes, uma fatalidade, que nos separou. Ouve-me, Felício, poderás ainda alcançá-las, se forem dignos os teus sentimentos e os teus intuitos, se souberes refrear os ímpetos de cólera e vindita, que fremem em teu coração. Diz ditoso irmão. Tiveste, em outras eras, um lar honesto e digno que os deuses nele se instalarem, mas, com a tua imprudência e desejo incontido de vanglorias terrenas, prejudicaste a todos os que viviam a teu lado. Levaste, inadvertidamente, à morte e ao suicídio muitos seres merecedores de veneração. Morreste também, covardemente assassinado. Na tua existência, para que melhor aquilatasses a dedicação e a nobreza dos que prejudicaste, nunca tiveste um lar, não conheceste as sublimes carícias maternas. Só, acossado pela desventura, com o coração repleto de ressentimentos, de represálias e ódio, tu te lançaste no funesto caminho do crime e da insânia. Depois que conheceste as duas virtuosas donzelas, cujos espíritos se revestiram com corpos de verdadeiras Vênus, despertaram-se, em teu íntimo, os germes dos sentimentos remissores. Tens débitos de honra e dedicação para com aquelas jovens, que já infelicitaste e infamaste por diversas vezes. Tens, outros sim, uma dívida a resgatar com Estênio, a quem causaste as sebas desditas. Concorreste para que se desfizessem suas núpcias, em transcorrida existência. Agora, cabe-te um proceder contrário ao de outrora. Vais cooperar para que se efetuem os seus esponsais. Não lamentes extinção da sinistra associação dos filhos das sombras. Por intervenção celeste foi destruída, e, contra a vontade suprema, ninguém poderá triunfar. Deixaste de ser um dos filhos das sombras para te tornares um dos legionários da luz, e precisas agir de tal modo que as máculas do teu espírito se desfaçam, a penumbra que nele existe se metamorfoseie em fulgurações e radiosidades. Tens que sofrer, humilhar-te, ser útil ao próximo, fazer o bem que estiver a teu alcance, terminar heroicamente a vida, sacrificando-te por alguém que vais conhecer ainda. Aqui estás neste limitado espaço, e assim ficarás, por tempo indeterminado, se não te comprometeres a retroceder no carreiro do mal, e a consagrares-te a meritórios feitos. Se quiseres voltar ao planeta terrestre, somente para a prática do bem, ser-te-á concedida a permissão de retornar ao mesmo local. Teu espírito retomará o mesmo estojo carnal, que jaz, inanimado, à beira de um precipício e prestes a ser varado pelo punhal mortífero, pela arma sinistra que pertenceu ao impiedoso Plínio. Vais, por momentos, desvendar o local, onde se encontram as duas infortunadas jovens, almas ligadas em diversos avatares, e, então, dirás o que pretendes realizar contra elas. Um raio de luz, de cor violácea, projetou-se do alto, qual seta luminosa, expedida de aljava celeste, e focalizou o declive de uma serra. Felício distinguiu, então, qual penumbra de um sonho, dois vultos femininos, estreitamente aconchegados, arrastando-se fatigados, penosamente, pelo declive da serrania. Por instantes, apenas, pararam, e, abraçadas, as frontes quase unidas, soluçavam. Logo após, as itinerantes, que ele reconheceu ser enorme Dulcina, recebendo o benéfico influxo daquele raio luminoso, ergueram os braços ao céu, em uma prece mental, veemente, irradiando-se de suas frontes uma resta luminosa, de suavíssima coloração azulada como do luar dos polos terrestres. Felício tentou movimentar-se, mas não o conseguiu, por mais esforços que fizesse. Impossibilitado de se mover, crucificado no espaço, imobilizado em um madeiro intangível, ele bradou: quero aproximar-me delas. Quero acompanhá-las, eternamente. Meus braços só se estenderão para as proteger. Deixai-me, pois, voltar, ó vós que me ouvis. Tende piedade de mim, vós que tudo podeis, e me transformastes em um ser impotente, em um nada que pensa, sofre, e está acorrentado por elos invisíveis a um abismo infinito. Um soluço doloroso ressoou pela amplidão etérea. A mesma voz solene fez-se ouvir. Tranquiliza-te, meu irmão.
Aqui há justiça e comiseração pelos delinquentes arrependidos. Tiveste uma prova de que o livre-arbítrio humano é muito limitado. Já delinquiste muito. Em teu passado distante foste corsário, audaz e cruel, mercenário empedernido, e, agora, compreendeste que a única aventura para o espírito é a serenidade íntima, quando observa todos os preceitos morais, conquistando a virtude definitiva. Percebeste esta sublime verdade ao contato de duas almas açucenais. Ó, ouve, em teu íntimo, a florescência dos sentimentos dignificadores, e é mister que os deixes transformar-se em frutos opimos. Deixaste de caminhar nas trevas. Não é suficiente. O passado desapareceu no vácuo insondável do tempo. Tens, porém, que resgatar todos os teus delitos para que faças jus à recompensa concedida aos vencedores do mal. Vais retornar à terra, ao teu envoltório material, agora inerte à borda de um precipício. Presta a máxima atenção às minhas palavras, seja o teu primeiro ato digno lançar ao abismo o punhal fatídico. Depois, aliviado do peso esmagador daquele destruidor de vidas preciosas, irás no encalço das duas criaturas, cuja beleza física rivaliza com a moral, as quais estão terminando suas provas no cárcere terrestre. Ireis, então, os três, a Roma. Lá vivereis em companhia de uns seres amigos, já conhecidos das nobres irmãs. Ali vos esperam as sementeiras da luz, que hão de abrolhar em vossas almas, perenemente, iluminando-as, norteando-as para o bem supremo. Sereis, dentro em pouco, adeptos das verdades excelsas, propagadas além pelo emissário divino. Imolado na Palestina. Capítulo 2. Houve um interregno na locução do invisível mentor sideral, que transmitiu esses e outros doutos conselhos e ensinamentos a Felício. Reinou, por momentos, um silêncio aflitivo. Subitamente, a mesma voz grave e serena vibrou novamente no éter, sem que te libertes da arma purpureada pelo sangue de incontáveis vítimas, e que teria também ceifado a tua, se já não houvesse germinado em tua alma o desejo de regeneração, que é o alvo absoluto da existência humana. Não te poderás locomover. Livre que estejas dessa víbora metálica, exterminadora de seres úteis às coletividades, encontrarás as duas donzelas para cuja desdita concorreste. Ireis, então, os três ao recinto onde se encontram os propagadores das verdades eternas, oriundas dos célicos mananciais Roma, e, lá, tereis ensejo de os ouvir, recebendo-as em vossas almas, por todo sempre. Tu, que deixaste de laborar nas trevas, receberás o batismo da luz. É mister, doravante, desvencilhares-te das iniquidades, abjurar o erro, praticar ações louváveis, atos de abnegação, e molar a tua própria vida por uma causa eterna. A humanidade, até era presente, tem vivido em busca de um ideal divino, que, por vezes, é disseminado por alguns emissários siderais Krishna, Moisés, Rama, Sócrates, Platão, Pitágoras. Cada um deles tem trazido um pouco de luz, erguendo uma ponta ao véu de Isis. Todos eles têm vindo trazer o seu contingente valioso, as sementes de astros que só abrolham nas almas ávidas de progresso psíquico, e de remissão. Ultimamente, porém, baixou ao planeta das lágrimas e do sofrimento, o verdadeiro mensageiro celeste, o profeta máximo, o iluminado divino, um dos alabardeiros da majestade suprema, que, por instantes apenas, pousou sobre a terra, com as asas radiosas em contato com o firmamento constelado, para lhe disseminar o texto das leis eternas, que, no perpassar dos milênios, hão de imperar no mundo das sombras. Que importa tenha sido ele pregado em um madeiro infamante, que, desta época em diante, será o símbolo do sacrifício e da salvação, e não mais do aviltamento. Que importa que pareça ter sido ele esmagado, quando veio para ser vitorioso. Que veio, porém, conquistar ele. Impérios. Latifúndios. Oceanos. Glórias falazes. Tesouros perecíveis. Não. Quer apenas as maravilhas do universo, as almas imortais. Nada deseja do planeta em que os supliciaram, exceto a virtude e o bem. Alteza invencível, cujos exércitos serão um dia constituídos de todos os povos sublunares, parece ter sido, na Palestina, derrotado, envelhecido, escravizado. Mas, ao passo que forem escoando os séculos,
maior será o seu poderio, pois irá triunfando em todos os espíritos, em todas as consciências, devassando todos os corações, transformando a lama do pecado no ouro portentoso do bem e da probidade. Ele não quer países para reinar, mas almas humildes para o império da luz, o céu. Arauto de luz intensa, heraldo das verdades divinas, não foi compreendida ainda pela humanidade imperfeita a sua sublime missão, sendo alvo das injustiças, e da inveja dos venais fariseus. Ele, porém, conste de que lhe foi outorgado pelo monarca supremo um encargo de valor incalculável, teve sempre as mãos cheias de bênçãos, de benefícios, e espargia fartamente as almas, torvas e denegridas pelos delitos, com as luminosas sementes siderais que ele próprio colheu nos paramos estrelados. Felício, infortunado pecador, é tempo de retrocederes no carreiro do crime. Basta de iniquidades. No instante em que quiseres perpetrá-las, serás chamado às regiões onde os espíritos se despojam de muitas máculas, por meio de punições solenes e dolorosas, mas remissoras, até que, compenetrados dos seus deveres morais, retornem ao planeta das angústias, e, desde então, procedam de modo contrário ao que tiveram até aquela hora. Eis porque a muitos parece que os bons padecem mais acerbamente do que os perversos. Estes são as almas neófitas, tateiam nas trevas dos erros lamentáveis, cometem atrocidades, absorvidos pelo sorvedouro do mal. Aqueles, os bons, são os arrependidos de muitos delitos praticados contra o próximo, os que se comprometeram a proceder impecavelmente na arena terrestre, disseminando o bem e recebendo o mal dos beneficiados, semeando bênçãos e consolações e colhendo, sempre, ingratidões e injustiças. Por quê? Deus, o magistrado incorrupto, terá um átomo de imperfeição? Absurdo. Suas sentenças são exaradas de acordo com as ações cometidas. Severas são as provas para a remissão, mas felizes os que perseveram na probidade sem desfalecimentos, sem revoltas, cumprindo nobremente a sentença até a final, resgatando delitos com austero cumprimento de todos os deveres morais e espirituais. Os juízes terreais muitas vezes esquecem os deveres excelsos de seus penosos cargos, de grandes responsabilidades e valor incalculável. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, eis a verdade. Porém, sempre patente a misericórdia divina. Como prová-la? O delinquente que tem profunda compunção de seus desvios, que deseja desempenhar meritória empresa, de devotamento e sacrifícios, não necessita ser punido com o assassínio, com a morte violenta, poderá sê-lo com sofrimentos morais, bem mais dolorosos do que os ferimentos produzidos pelos punhais envenenados, porque deixam vivas as vítimas, dilacerando-lhes a alma e o coração. Não te esqueças, jamais, destes conselhos fraternos. Vais voltar à terra, Felício, mas guardarás, de modo indelével, os ensinamentos aqui recebidos. É provável que, voltando à vida material, ouvides alguns dos conselhos ouvidos nesta região, outros, contudo, te ficarão à flor da alma, ou no seu recôndito, e deles te lembrarás, sempre, não praticar mais nenhum desatino, qualquer ato indigno de um converso ao bem, buscar a famosa Roma para receber os germes de luz da redenção, praticar um feito edificante, de abnegação e altruísmo, ou de imolação, para remate de uma trágica existência, que terá por sequência outra, fértil em dores e humilhações. Vai-te ser concedido o batismo sagrado e radioso, dos que aspiram a elevar-se na escala ascensional do aprimoramento do espírito, dos vitoriosos das iniquidades, das paixões avassaladoras. Lembra-te, sempre, porém, de que não és mais um filho das trevas, mas dos fulgores deslumbrantes, que provém da alvorada incomparável, que surgiu da Galileia, e há de delbar, totalmente, no mundo em que delinquiste, fadada a um porvir esplendoroso. Calou-se a voz. Vertiginosamente, sentiu-se Felício arrojado a um torvelinho apavorante, tendo a sensação de que fora tirado, pelo impulso de um fundibulário gigantesco, da amplidão etérea ao interior da cratereante de um incomensurável Etna, o terrível vulcão da Sicília, onde imaginaram estar as forjas, sempre ardentes, de Vulcano e dos Ciclopes. Repentinamente, cessou todo o movimento, e ele pôde abrir os olhos, gemendo dolorosamente, ao influxo de uma sensação dilacerante, indefinível, tal como se,
liberto de um cárcere, soturno e frio, a este voltasse novamente, aos mesmos grilhões dos quais já se supunha livre. Dentro de poucos minutos certificou-se do local em que estivera estirado, pouco distante de uma cisterna, onde os filhos das sombras atiravam os despojos humanos, cobrindo-os, após, de achas de lenha embebidas em pés, a fim de os cremar, fazendo desse modo desaparecer os vestígios dos seus monstruosos crimes. Sentiu-se atemorizado, compreendendo o duplo perigo ao que havia estado exposto, o abismo da profundidade e o punhal envenenado sobre o que caíra. Compreendendo ter revivido por um influxo extraterreal, sentiu grande metamorfose operar-se em seu próprio ser. Por segundos ainda esteve inerte, mas, de súbito, invadiu uma nova energia, que o fez movimentar-se, e seu primeiro pensamento concentrou-se no punhal, colocado à direita do cinto. Com um rápido e decisivo movimento, atirou ao sorvedouro sinistro, murmurando, com voz trêmula, em íntimo solilóquio. Se não o tivesse posto na bainha, ter-me-ia varado o corpo, fulminando-me. Vai-te, maldito, por toda a consumação dos séculos. Que jamais a luz do sol te veja a superfície da terra. A maldição dos deuses recaia sobre ti, arma fatídica e exterminadora. O punhal resvalou com indefinível ruído, e, apavorado, Felício cuidou ouvir um gemido uníssono erguer-se do fosso, como se lhe fosse dado o poder de se expressar pela articulação do sofrimento humano, um grande soluço. Sua mão crispou-se ainda como se o segurasse, e, novamente, murmurou. Vai-te, maldito, e, por todo sempre, seja exterminado em meu íntimo desejo de vingança, os sentimentos criminosos. Sentindo que se normalizara o equilíbrio nervoso, invadido por indómita coragem dirigiu-se ao alcaça, onde entrou a contragosto. Sorveu um cálice de falerno, ingeriu alguns alimentos, acondicionou outros, e algumas peças de vestuário, em um alforje, e, então, invadido por um medo indescritível, como nunca experimentara, deixou o solar sinistro, que lhe pareceu repleto de duendes, espectros vingadores, que pretendessem encerrá-lo ali, eternamente, dentro daquela habitação intolerável, ouvindo rumores desconhecidos, gritos abafados, choros de adultos. Desceu, a custo, a escaleira lateral, e, com andar firme, tendo a impressão de que sentia um ator afamado, ao retirar-se do palco, com o coração transido de amarguras sob os apodos de compacta multidão enfurecida. Com os passos inseguros, desceu a encosta da serrania, os alforjes às costas, parecendo-lhe estar convalescente de uma enfermidade mortal. É que a desolação pesava-lhe na alma, qual fardo de bronze, ou cruz de granito, vergando para o solo. Ao delbar do dia começaram as duas irmãs a sua penosa peregrinação, sem uma determinada diretriz, sentindo-se abandonadas na terra, e sem haverem refletido ainda qual lugar para onde se arrastariam Florença ou Roma. Aguardavam, com verdadeira ansiedade, a chegada de Felício que, certamente, se não houvesse sido morto pelos cruéis comparsas, viria ao seu encalço. Que se teria passado, pensavam elas, com angústia no antro onde haviam permanecido por mais de 2 meses. Que acusação teriam eles feito a Felício? Por causa do desaparecimento de ambas. Ter-se-ia travado luta corporal entre todos os associados. Quais os vencedores? Viriam eles, os sobreviventes, após a peleja tigrina, em perseguição das evadidas, forçando-as a voltarem ao fatídico solar? Que lhes aconteceria, então, abandonadas, ao léu da sorte, em um ermo caminho, sem a valiosa proteção do redimido moço? Que falaz liberdade haviam elas conseguido, desventuradas e desprotegidas, como se estivessem caminhando para outro cárcere? Por momentos as desditosas jovens, em silêncio, tal a gravidade dos pensamentos que abrolharam em suas mentes conturbadas, sentaram-se em uma elevação do solo, à margem da estrada, e ficaram perplexas. Norma, pálida e compungida com o sofrimento da irmã idolatrada, meditou na penosa situação em que ambas estavam, voltando à habitação de seu tio Pôncio, talvez fossem recebidas brutalmente, pela sua rancorosa esposa, que não acreditaria na lealdade das sobrinhas. Certamente, também, já se havia arrefecido o amor de Estênio, desde que haviam partido, brusca e misteriosamente para o covil de salteadores.
retornar a Roma. Receava não poder solver as dificuldades que, certamente, iriam assoberbá-las, antevendo uma existência de penúrias extremas em companhia de Sérvulo, que sustentava, custosamente, numerosa família, embora o tivessem acolhido no